Boa noite, irmãos. A graça do nosso Deus. Estamos aqui mais uma vez, reunidos como igreja, para podermos desfrutar da palavra de Deus. Nas nossas quartas-feiras, nós temos estudado a Bíblia, mas quando digo estudado a Bíblia, é no sentido de que normalmente estamos estudando a Bíblia mesmo, de Gênesis a Apocalipse. E já levamos uma vez, estudamos isso, e levamos mais de 18 anos estudando a Bíblia, e agora reiniciamos em 2017. Já estamos estudando números, mas dentro desse momento do coronavírus, dessa quarentena, nós demos uma parada no livro de números, retomaremos, se Deus quiser, brevemente, mas enquanto isso estamos passando para a igreja um outro estudo, meditando em outras porções da palavra que trazem para nós também ensinos importantes que devem ser vividos e praticados por todos nós. Nós queremos agradecer a Deus por tudo. Muita saudade dos irmãos, temos muita saudade, necessidade de apertar a mão dos irmãos, abraçá-los, mas sabemos que, como a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas, e agora é um tempo de afastar-se e de abraçar, como também diz lá em Eclesiastes, melhor dizendo. Então, irmãos, nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante, sobre o fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. O texto que nos aponta esse elemento se encontra aqui na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Paulo escreve o seguinte: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É o que ele afirma. Nós vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos abençoe nesse momento precioso de estudo da Sua palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse tempo precioso que podemos ler e estudar a palavra do Senhor. Ministra, Pai, ensina-nos, confronta-nos com a Tua palavra. Nos consola e também nos exorta. Cumpre em nós tudo aquilo que a Tua palavra tem de poderosa para realizar. Dá-nos fome e sede das Escrituras, Senhor. Abençoa o Teu povo, cada um em sua casa, mas que seja esse um momento importante para as suas vidas, para o crescimento, enriquecimento, para a verdadeira reflexão de como estamos vivendo os Teus ensinos. Ajuda-nos nisto, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Mas o que é o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é um conjunto de virtudes que, uma vez aplicadas ou praticadas pelo crente, revela a presença e o governo do Espírito Santo sobre sua vida. Quando alguém vive, quando alguém manifesta o fruto do Espírito Santo, esses elementos que nós lemos, na verdade o crente está manifestando a presença e o governo do Espírito Santo sobre sua vida. Essas virtudes, como diz o próprio texto e a palavra, têm origem na pessoa divina, é fruto do Espírito. Em que sentido? Porque é o Espírito que manifesta estas virtudes. O Espírito é aquele que ele é a essência de todo amor, de toda alegria, de toda paz, de toda longanimidade e assim por diante. São virtudes geradas em nós, ou manifestas por nós, como fruto da obediência e submissão nossa à presença ou à direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essas virtudes, embora várias, como nós mencionamos, são 9 virtudes que pelo menos menciona o texto, ou seja, amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, compõem, na verdade, um único fruto. E isso explica o singular da palavra. Não é fruto do Espírito Santo. Não são frutos do Espírito Santo, mas fruto do Espírito Santo. Uma segunda questão é em quem ele se manifesta. Essa é uma questão importante e é reveladora até. Não podemos ignorar que é possível encontrar a presença dessas virtudes na vida de qualquer pessoa, sem exceção, crentes ou não crentes. Pense, por exemplo, em quantos que praticam consulta aos mortos, em quantos que praticam a idolatria, o homossexualismo, o adultério e outras práticas que Deus abomina, contudo, no seu meio se destacam por manifestações de bondade, de mansidão, de generosidade, de benignidade e coisas desse tipo. São admiradas, portanto, por conta disso. Na realidade, todos os homens estão capacitados a apresentar essas virtudes. Todos os homens. Isso devido ao fato de que todos foram criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E que mesmo após a queda, ainda conservam resquícios da imagem do Criador. Ainda carregam esses resquícios. Mesmo a pior pessoa do mundo pode apresentar uma virtude de uma forma admirável, pode chamar a atenção, olha, apesar de tudo, mas é uma pessoa que tem uma virtude X. Entretanto, a presença dessas virtudes, ocasional ou a miúde, frequente, no coração dos incrédulos, não devem ser entendidas como fruto do Espírito Santo. Não há dúvidas que nosso Deus, em sua soberania, pode e até mesmo se utiliza das virtudes dessas pessoas para abençoar a vida dos seus filhos ou cumprir os seus propósitos insondáveis. É também possível que os incrédulos que hoje manifestam essas virtudes venham a ser salvos. Venham a ser salvos. Isso não significa que o que eles praticam, que a bondade deles, que a mansidão deles, que a benignidade deles, se constituem no fruto do Espírito Santo. Mas eles manifestam essas virtudes. Podem vir a crer, podem vir a ser salvos. Isso ocorreu com o centurião Cornélio. No livro de Atos, capítulo 10, nós vemos essa realidade. Né? Diz aqui a partir do verso 1 sobre o centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana, piedoso e temente a Deus. Ele era um homem que tinha alguma coisa de religiosa na vida dele. Como toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, então por volta das 15 horas, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, diz o verso 5, agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Essa foi a palavra que ele ouviu, esse homem que era um homem virtuoso, por assim dizer. Tinha expressões de religiosidade. Mas vejam a razão pela qual foi chamado Pedro para ir até ele.
Aí Pedro, então, posteriormente, está relatando a razão pela qual ele foi. O que ele foi fazer na casa de Cornélio, assim que Cornélio chamou. E aqui no capítulo 11, versículos 13 e 14, Pedro está relatando o seguinte sobre Cornélio. E ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Vejam que, embora ele manifeste uma virtude de bondade, generosidade, benignidade com o povo, uma religiosidade, apesar de tudo isso, ele não era salvo. Ele não tinha salvação. Podemos conhecer pessoas que têm virtudes extraordinárias, que nós admiramos, mas precisam ouvir o Evangelho. Precisam crer em Jesus. Precisam nascer de novo. Só então suas atitudes, suas virtudes, terão então o selo, serão fruto do Espírito Santo. Essa é a realidade. Ou seja, nós não devemos nos confundir. Muita gente fala: eu conheço muita gente que não é crente, é melhor do que muito crente. É possível. Mas essas pessoas não manifestam o fruto do Espírito Santo. Elas não manifestam o fruto do Espírito Santo. Segundo as Escrituras, estas virtudes, na qualidade de fruto do Espírito Santo, manifestam-se tão somente na vida dos que são salvos. Somente estes manifestam o fruto do Espírito Santo. A razão disso é simples, porque somente os que creem, somente os que nasceram de novo, possuem o Espírito Santo. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, Paulo escreve o seguinte a eles, né? Diz assim, Efésios 1, 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo, ou o Santo Espírito da promessa. Após a fé, mediante a conversão, novo nascimento, foram então selados com o Santo Espírito da promessa. Possuem o Espírito Santo na vida deles. Em 1 Coríntios, livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, melhor dizendo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12, diz o seguinte: ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, com letra maiúscula SE, que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Os que creem. Esses não receberam o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Tem o Espírito Santo. Podem manifestar o fruto do Espírito Santo. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora o capítulo 3, versículo 16, Paulo fala outra coisa importantíssima para nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós temos em nós o Espírito Santo, que deve agir de forma abundante, o mais plena, ou plena, deveria ser assim. Na nossa vida, ele habita em nós, ele está em nós, está conosco todos os dias, todo o tempo, até o fim. Veio para morar, não é visitante. Mora, habita em nós, faz parte de nós. Paulo, assim como nós,
encontrou pessoas bondosas que o ajudaram. O centurião Júlio, que é mencionado lá em Atos capítulo 27, menciona esse personagem interessante, o centurião Júlio. A gente nem lembra dele, a gente lembra de Paulo, de Barnabé, centurião Júlio, a gente não tem muita lembrança. Mas este centurião foi um homem que ajudou muito o apóstolo Paulo. E ajudando Paulo, contribuiu para o Evangelho, contribuiu para o prosseguimento da obra de Deus. Aqui no capítulo 27, versículo 3, lembrando que Paulo estava em viagem para a Itália, e no verso 3 diz o seguinte, aqui do capítulo 27 de Atos: no dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, que era o centurião, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Manifestou bondade com Paulo. Amor. Esse homem, um incrédulo, manifestou amor e bondade. Às vezes você, como um cristão, não manifesta amor e bondade com os cristãos. Você não tolera muitas vezes. Mas esse homem, um incrédulo, manifestou bondade, misericórdia, amor para com Paulo. Deu para ele, ou permitiu a ele coisas que normalmente um centurião ou um outro carcereiro, ou alguém que cuidava dos presos, não favorecia. Mas ele favoreceu. Ele até mesmo ajudou a preservar a vida de Paulo, aqui no capítulo 27 ainda, versículos 42 e 43. Sabemos que essa viagem que Paulo estava fazendo veio a ser açoitada por uma tempestade indescritível, a ponto do próprio navio começar a se desfazer. E então, naquele desespero de todos os presos que estavam ali, a navio que transportava outros presos, começou então a haver como que uma debandada. O pessoal estava tentando fugir, tentando, na verdade, se salvar. E aí os soldados que estavam com o centurião Júlio tiveram aqui a ideia de não permitir isso. Diz aqui no versículo 42 do capítulo 27. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas veja, mais uma vez, essa virtude se manifestando na vida do centurião e abençoando a vida de Paulo e abençoando a igreja. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Por seu respeito, por seu cuidado com Paulo, até os outros prisioneiros foram abençoados, foram tratados com indulgência, não foram mortos, como a maioria dos soldados desejava. Nós podemos citar ainda outras pessoas que manifestaram bondade para com o povo de Deus, mesmo sem ser povo de Deus. Poderíamos citar aqui Assuero, que foi complacente, condescendente, generoso, bondoso, com Esther, com Mordecai. Assuero, com o povo de Deus através deles, poupando-os de uma morte. Poderíamos mencionar o rei Dario, que se tornou tão amigo do profeta Daniel, que sofreu quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Bondade de homens, de pessoas e tantos outros que não conheciam a Deus, que não eram convertidos, mas que manifestavam virtudes. Contudo, nada indica seguramente que essas pessoas, cuja expressão de bondade muito beneficiou o povo de Deus, nada indica que tenham sido salvas, ou mesmo que estas virtudes expressas por eles pudessem de alguma maneira ser consideradas fruto do Espírito Santo. Não.
Sabemos ainda, poderíamos citar, dentro do nosso próprio contexto, muitas pessoas que são admiradas e respeitadas por muita gente, por virtudes que elas manifestam. Pessoas na mídia que fazem boas obras, que fazem caridades, que manifestam amor, aparentemente um amor pelas pessoas, e talvez tenham mesmo. Não quero citar o nome delas aqui. Mas quando a gente vê nos programas, elas atendendo, socorrendo outras pessoas, talvez até cristãs, sendo beneficiado pela vontade delas, seja por interesses outros ou não, publicidade ou não, mas elas muitas vezes fazem coisas que abençoam o povo. Vemos pessoas manifestando caridade, misericórdia, bondade em muitas situações que não são cristãs. Temos lá, muitos se envolvem no Médicos Sem Fronteiras, tantas ONGs que trabalham para aliviar a miséria das pessoas. E há pessoas ali que têm um coração sincero nesse sentido de fato amar o próximo e fazer bem o próximo. Mas, no mínimo, seria estranho considerar fruto do Espírito as virtudes que elas manifestam. Por quê? Porque apenas aqueles que creem, aqueles que nasceram de novo, que são habitados pelo Espírito Santo, é que têm condições de manifestar o fruto do Espírito Santo. Mas uma outra pergunta também interessante nesse sentido. O fruto do Espírito Santo, esse fruto do Espírito surge de forma natural na vida do crente? Ou ele deve ser produzido? Essa é uma questão interessante. Ora, se somos habitados pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, talvez na nossa mente, deveria emanar da nossa vida, de uma forma abundante, sendo manifesto, sendo observado, notado em toda e qualquer circunstância. Nós sabemos que não é assim. Há crente que não tem amor, que não tem misericórdia. Há crente que sua benignidade se manifesta com A, com B, mas não com C. Existem muitas situações que envolvem esse aspecto, mas a questão é, ele se manifesta de uma forma natural ou ele é produzido? Natural é quando você não precisa se esforçar. Ele simplesmente se manifesta. Produzido, algo produzido exige um trabalho. Um aspecto importante deve ser considerado com respeito a essa questão. A presença do Espírito Santo na vida de alguém não significa que essa pessoa, ou que nessa pessoa, há uma submissão plena e absoluta ao Espírito Santo. Ele pode habitar na vida de pessoas que caminham indiferentes, que não levam tão a sério como deveriam levar a sua vida com Deus. Se ocorresse o fato de realmente a gente ter o Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo emanasse naturalmente, se isto ocorresse, os crentes andariam no Espírito. Que coisa maravilhosa. Os crentes andariam no Espírito. Seria desnecessárias recomendações do tipo que está lá em Gálatas 5,16, do tipo que está lá, onde diz o seguinte, Paulo exortando,
Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ora, é desnecessária essa recomendação. Se nós já andássemos no Espírito Santo, não precisaria essa recomendação. Não precisaria também falar sobre a manifestação ou a permanência do Espírito Santo, porque isso seria uma coisa tranquila, permanente em nossa vida. Não precisaria Paulo recomendar, por exemplo, como ele recomendou aqui a igreja de Filipenses, aliás, de Tessalonicenses, dizendo aqui no capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito. Por quê? Ele vem e permanece naquele nível, sempre. Paulo estaria falando, exortando sobre um risco aqui que não existiria. Mas ele exorta isso. Ele fala sobre essa manifestação do Espírito Santo que deve ser buscada, deve ser procurada por todos nós. Não haveria exortações bíblicas do tipo seguir a paz com todos. Por quê? Porque já seguiria. A paz está presente. Faz parte do fruto do Espírito Santo. Não haveria recomendações do tipo amai-vos uns aos outros. O imperativo desse, amai-vos uns aos outros. Por quê? Porque já seria natural. Nós nos amaríamos. Mas não é assim. Não precisaria de exortações, alegrai-vos no Senhor. Paulo dizendo, orientando, um imperativo, olha, façam isso. Desnecessário. Se o fruto do Espírito Santo naturalmente emanasse, exalasse, se manifestasse na nossa vida, esses imperativos seriam dispensáveis. Nós andamos em paz com todo mundo. O Espírito Santo está sempre florescendo. Nós estamos sempre nos alegrando. Mas não. As exortações são necessárias. Porque nós precisamos, porque isso não é algo natural na nossa vida. A verdade é que, conforme o ensino bíblico, o fruto do Espírito Santo não é produzido de forma natural na vida do crente. É claro que as virtudes cristãs, em última análise, têm sua origem na ação de Deus. Paulo, escrevendo aqui aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, ele escreve o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Em última análise, é Deus quem opera em nós, é Deus quem age em nós, é Deus quem atua plenamente na nossa vida. E só por Ele é possível a gente fazer isso. Mas não dá para fugir também da realidade que o fruto do Espírito Santo na vida do crente, na nossa vida, é resultado conjunto da nossa cooperação com a atuação do Espírito Santo. Nós somos chamados a participar dessa manifestação do fruto em nossa vida. Conforme 1 João, o primeiro livro de João, 1 João está lá no final da Bíblia, capítulo 3, versículo 3, João exorta o seguinte: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. O crente se purifica. Não é alguma coisa que Deus faz e ele permanece. Não. Ele, assim mesmo, se purifica. Ou seja, o crente atua, ele age, ele procura eliminar o que há de mal em suas virtudes, em suas palavras. Ele procura, por ele próprio, cultivar práticas e atitudes aprovadas.
Nós não sentamos em algum lugar e esperamos ali passivamente o Espírito agir. Nós temos responsabilidade de atuar, de agir, de cooperar, de participar nessa ação do Espírito Santo em nós, no que diz respeito à manifestação do fruto. Gálatas 5,16, como nós lemos já anteriormente, diz assim: andai no Espírito. Andai no Espírito. O cristão, o que nasceu de novo, ele distingue o que é andar na carne e andar no Espírito. Nós sabemos quando estamos andando na carne, quando estamos agindo na carne e não no Espírito. Deveríamos saber. Deveríamos saber. Mas o crente, o cristão verdadeiro, ele sabe quando ele está andando segundo a carne e não segundo o Espírito. E esse cristão, esse nascido de novo, ele procura andar no Espírito. Ele procura fazer a vontade de Deus. Ele lamenta quando ele falha, quando prevaleceu a carne. Ele lamenta, isso o entristece. E ele, por ter o Espírito Santo na vida dele, ele se renova, ele procura se erguer e procura reajustar isso na sua vida e fazer a vontade de Deus. Em Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 12, verso 14, também fala algo interessante. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. A paz é um fruto, é um componente, é um fruto do Espírito Santo. Mas vejam que ela não ocorre naturalmente na vida da gente. Pedro vai longe nessa ideia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 11, Pedro recomenda o seguinte aos cristãos. Ele recomenda aos cristãos, gente que nasceu de novo, é convertido, mas que tem lutas. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz é um fruto do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscar. Nós precisamos nos esforçar. Está na nossa responsabilidade procurar andar segundo essa realidade, manifestar esse componente do fruto do Espírito. O cristão tem o dever de se empenhar pela paz com todos os homens. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Finalmente, irmãos, ainda sobre essa questão do fruto do Espírito Santo, nós entendemos que essa manifestação do fruto do Espírito Santo na vida do crente tem o seu início em algo que Paulo descreve ou exorta aqui aos crentes de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18. Vejam só que nesse texto ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É algo que está em nós, que cabe a nós, cabe a mim, cabe a você. Essa palavra de Paulo indica, e nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, que a presença do Espírito Santo, o nível do Espírito Santo na vida do crente, tem a ver com essa busca. Paulo diz aos cristãos: enchei-vos,
vocês se encham. Viria muitas coisas a serem ditas aqui, através da leitura da palavra, através da participação efetiva no corpo de Cristo, que é a igreja, através do serviço cristão, através do exercício de práticas de virtudes cristãs, não só no que envolve o fruto do Espírito, mas o perdoar, o ter misericórdia, o assistir, tantas coisas mais. Enchei-vos do Espírito Santo. Há pessoas, há cristãos que não estão preocupados com isso, que estão se enchendo mais de tantas outras coisas e tão menos, tão pouco do Espírito Santo. Quando nós exortamos tanto a igreja, a leitura da Bíblia, a servir ao Senhor, esteja envolvido no ministério da igreja. A estar participando efetivamente dos trabalhos regularmente. Não seja um crente de escola dominical, um crente de culto à noite, um crente de quarta-feira. Seja um cristão que esteja inserido, envolvido com o trabalho de Deus, se alimentando todas as vezes que tem oportunidade. A igreja primitiva, já que eles se reuniam diariamente. À medida que nós buscamos, nós nos entregamos, nós nos consagramos mais para Deus, mais cheios, porque a Bíblia ensina, nós ficaremos do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais manifestará em nossa vida o fruto do Espírito Santo. Mais vazios, menos manifestação do fruto do Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos, considerar a nossa vida. Considerar como nós estamos vivendo. O que nós estamos buscando. Quais são os nossos valores. Do que mais nós temos nos enchido. Tem muitas coisas que não são ruins, em que muitos têm se enchido delas. Mas são coisas passageiras. Coisas que não promovem crescimento espiritual, que não promovem o nosso enchimento com o Espírito Santo. Que Deus nos dê sabedoria, nos dê graça, nós possamos aprender. Que todo esse tempo que nós temos agora também, quarentena, em casa, possamos refletir sobre essas coisas. Que você possa tomar compromissos com Deus, mas compromissos com disposição de cumprir. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Nos dê uma semana de paz. Que o Senhor proteja a nossa igreja. Que o Senhor faça com que essa igreja faça a diferença. Com que essa igreja cumpra a vontade dele. Seja uma igreja que dá alegria. Que Deus abençoe nossas vidas. E cada um de nós possamos nos encher mais e mais do Espírito Santo. E assim produzir mais e mais o fruto do Espírito Santo. Deus os abençoe. Fique com Deus. Vamos orar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Pai. Dirige-nos, guarda-nos contigo. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Ajuda-nos a sermos mais abundantes no fruto do Espírito Santo, Pai. Guarda-nos de todo o mal. Protege o teu povo. Cuida das nossas crianças, adolescentes, jovens, dos adultos, dos idosos. Guarda-nos de todo o mal. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a tua voz. Guarda-nos contigo.
Dá-nos a tua bênção, rogamos em nome de Jesus. Amém. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebrando